10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Boa sexta-feira a todos e fique ligado com a gente, porque você confere agora notícias do Brasil e do mundo. O presidente Lula participa daqui a pouco da cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos em São Vicente e Granadinas, no Caribe. À tarde, ele se reúne com autoridades, incluindo o ditador venezuelano Nicolás Maduro. A cúpula acontece num cenário de tensão entre a Venezuela e a Guiana, por causa da disputa do território de Essequibo. Apesar de ter negado de tratar do assunto no encontro de ontem com o presidente da Guiana, Lula é visto como um provável mediador da crise. A disputa começou depois que a Venezuela reivindicou a anexação do território de Essequibo, que é rico em recursos minerais e reservas de petróleo. No fim do ano passado, Maduro ameaçou uma invasão militar a Essequibo, obrigando o governo brasileiro a enviar tropas para a fronteira. E olha só, a Amazônia Legal registrou quase 3 mil incêndios em fevereiro, um recorde para este mês do ano. O maior número de queimadas desde a série histórica, iniciada em 1999. Bombeiros trabalham duro para tentar conter os incêndios florestais que se multiplicaram, principalmente em Roraima. Os incêndios florestais recordes que marcaram o mês de fevereiro na Amazônia Legal atingiram especialmente Roraima. O estado, que abriga a reserva indígena Yanomami, foi o mais atingido pelas quase 3 mil queimadas registradas no segundo mês do ano, o maior número desde o início da contabilização em 1999. O Corpo de Bombeiros está aí fazendo os combates nos interiores e na capital. A gente teve aí, semana passada, tivemos um aumento muito grande nos focos de incêndio ali. Uma situação preocupa em particular. O rio que passa pela capital, Boa Vista, está secando. Só que agora, com o agravamento da estiagem, realmente se tornou fora do controle. Então a gente teve que empregar um efetivo muito maior do que a gente costumava vir empregando. Especialistas associam o recorde de incêndios florestais diretamente às mudanças climáticas e ao desmatamento vinculado à atividade agropecuária. E falando agora sobre saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2 meses. Mas especialistas asseguram que é possível evitar que o cenário ainda piore. O Ministério da Saúde lembrou que em todo o ano de 2023 foram registrados mais de 1.658.000 quadros possíveis da doença, enquanto esse ano, em apenas 2 meses, o país já atingiu 1 milhão de casos. Com isso, a pasta estima que teremos o dobro de casos neste ano. Ao todo, já foram registrados 1.017.000 casos prováveis, 214 mortes confirmadas e 687 em investigação. As mudanças climáticas com excesso de calor e chuva foi um dos motivos que contribuíram com esse cenário. Além disso, a circulação de sorotipos diferentes do vírus também reforça um aumento de casos. O final de 2023 foi marcado pela antecipação das chuvas e um aumento importante da temperatura em grande parte do país, provocados pelo fenômeno climático El Niño. A combinação do calor e a umidade faz com que o mosquito se reproduza mais rápido. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a realização do Dia D, uma mobilização nacional que acontece neste sábado para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Agentes de vigilância fazem vistoria em imóveis e orientam moradores para identificar e eliminar criadouros do mosquito que transmite a doença. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, uma das piores tragédias ocorridas durante a guerra de Israel com o Hamas ocorreu na quinta-feira, quando dezenas de palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos durante uma operação de distribuição de alimentos. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, denunciou o que chamou de nova carnificina em Gaza e disse que essas mortes eram totalmente inaceitáveis. A autoridade palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, denunciou o que chamou de massacre. Os Estados Unidos estão analisando o que chamaram de versões contraditórias do incidente, informou o presidente americano Joe Biden. A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua mais forte condenação ao assassinato de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda.
O exército israelense informou dezenas de mortos e feridos, empurrados ou pisoteados pela multidão, que, segundo os militares, cercou e saqueou o carregamento, mas não informou vítimas de disparos. O Ministério da Saúde de Gaza reportou 110 mortos e 750 feridos na tragédia, a qual classificou como massacre. Um juiz dos Estados Unidos bloqueou temporariamente uma lei do Texas que permite a detenção, prisão ou expulsão de imigrantes que cruzarem a fronteira através de passagens não autorizadas e permanecerem em território texano. O magistrado David Ezra afirmou nesta quinta-feira que os estados não podem exercer controle sobre a migração, exceto quando autorizados pelo governo federal. Aliado de Donald Trump, o governador do Texas, Greg Abbott, disse que já esperava a decisão do juiz de primeira instância e que o estado tem bases sólidas para se defender de uma invasão na Suprema Corte americana. A crise migratória na fronteira com o México é um tema central das eleições presidenciais de novembro, que devem ter uma nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Abbott, que culpa Joe Biden pela crise, sancionou em dezembro a Lei SB 4, que dá amplos poderes à polícia do Texas e pune com até 20 anos de prisão ou deportação para o México aqueles que não puderem comprovar que entraram no estado legalmente. O governador também militarizou parte da fronteira com o México, instalando boias e cercas de arame farpado. Washington levou o caso à justiça por considerar que o assunto é de competência federal. E olha só que alarmante, um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde e divulgado pela revista médica The Lancet afirma que há mais de 1 bilhão de obesos no mundo. A doença disparou desde 1990, quando o número estimado era de menos de 250 milhões de pessoas convivendo com a obesidade. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento, divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que em 2022 conviviam com a obesidade 504 milhões de mulheres adultas, 374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis. Chega ao fim essa edição. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Até mais.